Olá galera, esse é o meu canal Tatiana 7 nos Estados Unidos e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha conversão ao Evangelho. Já deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook Tatiana 7. Um beijo, espero que gostem e roda a vinheta. What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Já tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a minha conversão ao Evangelho. Quem ainda não me conhece, eu tenho 22 anos de idade e eu moro nos Estados Unidos. Quando eu era criança, a minha família é toda católica, não praticante. A gente não ia às missas todos os domingos. A gente só ia à missa quando a gente ia pra Aparecida do Norte, que era aquela festa, né? Tipo, vou pra missa, mas não vê na hora da missa acabar pra ir pra feira comprar as coisas. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, a gente morava no interior, a gente morava num sítio no interior de São Paulo e uma vizinha nossa na época falou assim pra minha mãe, vamos na minha igreja? Ela era cristã e a gente decidiu ir num culto. A gente começou a ir nos cultos, os domingos, a gente não ia todos os cultos, a gente ia um domingo sim, um não, às vezes quase nunca. Teve um domingo que a gente foi, eu tinha mais ou menos entre 11 e 12 anos e foi um pastor de uma outra igreja pregar nessa igreja na época. A gente sentiu Deus ali naquele culto, foi um mover maravilhoso. No final do culto, o pastor me chamou lá na frente e eu fui, né? Eu não sou nem um pouco tímida, não tenho vergonha de nada, fui de cara tudo. Chegou lá na frente, o pastor entregou uma revelação que Deus tinha dado pra ele naquele dia e ali eu senti Deus, eu sabia o que era Deus na minha vida e o quão grande Ele é. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu ia nos cultos, às vezes, quase nunca. A gente ia um domingo por mês ou nem ia. Eu fui morar na cidade e eu comecei a buscar a minha felicidade nas coisas do mundo. Porque as minhas amigas, elas iam pra balada, pra shows, e eu achava que a balada, os shows, era a felicidade, aquilo que completaria o meu coração. E eu comecei a ir. Eu fui pra shows, fui pra baladas, conheci a bebida. Foi assim uma época bem triste. Naquela época, não. Hoje, sim, eu vejo que foi uma época bem triste na minha vida. Porque eu saía, eu me arrumava, saía, ia pra balada, dançava a noite toda, conhecia um mundo de pessoas e no outro dia, cadê a felicidade? Não tinha. E eu tinha um ídolo na época que era assim, Deus na terra pra mim era ele. Eu tinha tudo, caderno, agenda, lápis, pôster, tinha um pôster dele que era maior que eu e a parede do meu quarto atrás era todinha dele, coxa de cama, tudo. Foi quando eu conheci o meu esposo, que na época era meu namorado, eu já tinha 20 anos nessa época, e ele virou pra mim um dia e falou assim, Tati, você idolatra mais ele do que Deus. Eu falei pra ele assim, claro que não, você nem sabe o que você tá falando, a gente brigou. No fundo eu sabia que era verdade, por quê? Quando eu ia nos shows, eu ficava lá gritando, uhul, lindo, cantava todas as músicas, e quando eu ia no culto, eu nunca levantava a mão e dava um glória a Deus, um aleluia, nunca. Então eu sabia que ele estava falando a verdade, mas eu não queria aceitar. E foi quando eu decidi, ele já morava aqui nos Estados Unidos e ele me convidou para vir morar com ele, a gente já estava namorando sério e tudo, e eu vim. Quando eu cheguei aqui, gente, foi assim, muito triste. Quem vê pensa que aqui é uma terra de felicidade. Sim, Estados Unidos é uma terra maravilhosa, abençoada, país de primeiro mundo, é tudo isso de bom. Só que tem um lado negativo. Aqui a gente não tem a nossa família. Eu cheguei aqui, só era eu e o Bruno, e eu não tinha amigos, não tinha família aqui, não tinha ninguém para eu contar as minhas coisas, as minhas descobertas, nada disso. E eu não via para onde correr. Foi então que a gente estava aqui e a gente decidiu trocar de carro. A gente decidiu trocar de carro e a gente comprou um outro carro
E eu acho que umas 2 semanas que a gente tava com esse carro, e eu fui trabalhar com ele e ele morreu. Não sei, gente, isso eu e o meu esposo a gente não entende até hoje. O carro deu um problema que ele parou. Eu liguei, né, que eu tava sozinha no carro, liguei na agência que a gente tinha comprado, expliquei que o carro tinha estragado e tudo. E o cara foi buscar o carro. Buscou, trouxe pra onde a gente tinha comprado. E desde quando eu cheguei aqui, eu tinha um pensamento assim, que aqui todo mundo só falava inglês, todo mundo era só igreja de americanos, que não falavam português, igreja católica não falava português, igreja evangélica não falava português. E, gente, isso é uma grande mentira. A comunidade brasileira nos Estados Unidos é gigante. Tem milhares de igrejas evangélicas de brasileiros e a gente não conhecia. Quando o nosso carro quebrou, o cara levou para a oficina dele, para onde a gente tinha comprado, e ele ligou pra gente falando um valor absurdo, tipo, muito caro. E a gente tinha acabado de comprar o carro, a gente tinha emplacado o carro, colocado o carro no seguro, tudo certinho, e a gente falou assim, não, a gente não vai pagar esse dinheiro agora, a gente acabou de comprar o carro de vocês. E foi então que eu postei numa página do Facebook que eu precisava de um mecânico. Me indicaram vários mecânicos e eu liguei para um deles. Quando eu liguei para ele, ele foi extremamente atencioso comigo. Eu expliquei toda a situação para ele, contei para ele que a gente estava recém-chegado aqui e o que ele podia fazer para nos ajudar. Aí ele, não, vamos lá onde está o seu carro, eu olho para vocês. Eu falei para ele assim, não tem como eu ir, porque era o nosso único carro na época e a gente estava a pé. Aí ele falou assim, não, eu passo aí na casa de vocês e pego vocês pra gente ir. Aí eu falei assim, quê? Aí ele, eu passo aí, pego vocês, eu levo vocês na oficina, a gente vê. Aí eu falei assim, ok, então, muito obrigada. Ele falou assim, por nada, jovem. Cara, quando ele falou jovem, eu falei assim, ele é cristão. Porque normalmente quem usa a palavra jovem são os cristãos. E ele me chamou de jovem, ali Deus já tocou lá no fundo, né? E a gente foi na oficina, ele viu o nosso carro, levou pra oficina dele. E depois de uns 2 dias ele ligou pra gente falando qual era o verdadeiro problema do carro, o que realmente tinha acontecido. E o valor que ele passou pra gente era tipo $600 a menos do que a gente ia pagar na agência que a gente comprou. Aí eu falei assim, ok, então pode arrumar e tal. No dia que ele foi entregar o carro pra gente, ele falou assim, olha, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Eu queria muito que vocês fossem no culto da minha igreja. Como que eu e o meu esposo íamos recusar? O cara tinha sido fantástico com a gente, usado por Deus na nossa vida, não tinha como a gente recusar isso. A gente falou assim, não, ok, a gente vai. Aí ele pegou e falou assim, vai no culto de domingo, que vai ser o aniversário da minha esposa no dia, e a gente vai fazer um churrasco e tudo, e a gente quer muito vocês lá. A gente foi nesse culto. Jesus. Quando a gente chegou naquela igreja, que é a nossa igreja hoje, todo mundo veio abraçando a gente, conversando, perguntando como que a gente estava e tudo, aquele carinho, aquele afeto mesmo. E a gente sentiu que ali seria o nosso lugar. A gente foi no churrasco depois do culto do aniversário da esposa dele e vocês não têm ideia do que aconteceu nesse churrasco. Mais ou menos um mês atrás, a gente tinha feito uma limpa no nosso closet, tirando um pouco de roupa de inverno, e eu tinha tirado algumas roupas minhas, e no meio dessas roupas tinha uma bota da Barbie. Gente, eu era apaixonada naquela bota e o meu esposo odiava aquela bota e ele fez eu dar. Essa pessoa que a gente deu, ele tinha uma filha e serviu pra filha dele a bota da Barbie. E no dia do churrasco, a menina tava com a bota da Barbie. Quando eu olhei aquela bota, eu falei assim, oh my God. Fui correndo atrás do meu esposo. Bruno, você não tem noção. A bota da Barbie tá com a menina e eles estão aqui. Deus tá falando com a gente, tudo. Já foi aquela expectativa toda. Ali a gente realmente caiu a ficha. Muitas pessoas falam assim, eu não vou dar minha roupa porque a pessoa não vai nem usar, vai jogar fora, não vai ter o mesmo cuidado que a gente tem. Gente, doam. Foi através de uma doação que Deus falou com a gente. E eu me senti assim, uma gratidão tão grande por a gente ter ajudado uma pessoa que precisava, e ela tá ali no nosso meio, na minha igreja. E então
Passou mais ou menos um mês. No dia 26 de março, a gente foi no culto de domingo. E tem uma música que mexe comigo assim tremendamente. Ela chama Mergulho nas Águas, que diz que grande é Deus, o socorro vem de Deus. E essa música assim é muito forte na minha vida até hoje. Quando eu ouço ela, é assim tremendo. No final desse culto do dia 26 de março, o pastor fez uma apelação quem queria aceitar Jesus. E o meu esposo, ele é bem assim reservado, sabe? Ele não gosta de arriscar em coisas novas, ele é sempre com o pé atrás, sempre faz o certo. A hora que o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus? O Bruno me deu um puxão, pá! A gente foi lá pra frente. Aceitamos Jesus, foi aquela festa toda assim, foi maravilhoso. Aquela tristeza que eu sentia já tinha acabado. A gente aceitou Jesus. Aí, depois de uns 2 meses que a gente tinha aceitado Jesus, a gente estava conversando com os nossos pastores e com os nossos líderes. E eles perguntaram assim, quando vocês querem casar? Aí meu esposo pegou e virou pra ele e falou assim, bem longe. Porque na nossa cabeça a gente tinha que gastar tipo $1 milhão pra casar, pra fazer um casamento. Ali começou o mover de Deus realmente na nossa vida. Uma moça da igreja pegou e falou assim, que ela faz doces, ela falou assim, o bolo eu te dou. A outra é decoradora, falou assim, a decoração da festa eu faço. A mãe da pastora já tinha todo o cenário de casamento, porque o filho dela tinha casado há 1 semana atrás, falou assim, não, a decoração eu faço do casamento. E a gente falou assim, ok. Aí o pastor falou assim, o juiz de paz não precisa vocês contratarem, porque eu sou juiz de paz, eu caso vocês. Literalmente a gente só teve que ir na prefeitura aqui da cidade, pegar a licença do casamento, comprar o vestido de noiva, as alianças e fazer o casamento. Quem aí me segue nas redes sociais sabe quão lindo ficou meu casamento. Foi tudo lindo, lindo, lindo. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. E depois do casamento, a gente já tava assim mais certinho com Deus. E a gente tinha no nosso coração que a gente precisava ir além daquilo. Foi quando teve o batismo nas águas na nossa igreja. E eu e meu esposo decidimos nos batizar, descer as águas. Gente, aquele dia foi o dia mais incrível da minha vida. Quando eu mergulhei nas águas, eu senti assim que todos os meus pecados do passado tinham morrido ali. Todos os erros que eu cometi tinham acabado ali e eu era realmente uma nova criatura. E desde então foi assim, Deus tem falado com a gente diariamente, Ele está presente na nossa vida a todo momento. A gente agradece demais pelos nossos pastores, que é o pastor Daniel e a pastora Morgana. Um beijo enorme. Lembram daquele mecânico lá do começo? Então, hoje a gente reconhece que foi Deus que colocou ele na nossa vida para levar a gente para a igreja e para a gente aprender a palavra de Deus através dos nossos pastores. Eu sou eternamente grata a Deus por ter me dado essa oportunidade e por estar cada dia mais perto de Deus. Hoje eu reconheço que Deus é o único protetor e salvador e é Ele que eu idolatro todos os dias e Ele é eternamente o nosso Rei. E antes de acabar esse vídeo, eu quero deixar um versículo com vocês que está lá em Salmos 121:1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel nunca dorme. Ele está sempre alerta. Então, gente, o único que vocês devem procurar é Deus. O socorro de cada um de vocês está em Deus. Leiam a Bíblia, procurem estar cada dia mais perto de Deus e do Espírito Santo. Esse foi o meu testemunho, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo a tua experiência com Deus. Me conte como foi. Já deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.